Beleza. Boa noite, pessoal. Então, como o Gustavo disse, meu nome é Bruno. Eu sou aqui de Pelotas, moro aqui em Pelotas de novo agora. E vim aqui falar um pouco sobre a minha trajetória e, finalmente, sobre caminhos, né, para investimento ou para levantar capital em empresas nascentes. E comumente chamadas de startups, né? Eu prefiro esse termo empresas nascentes porque ele é mais generalista um pouco. Eu vou chegar lá. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Eu sou pelotense, sou nascido aqui, formado aqui, sou formado em computação pela Federal aqui de Pelotas, sou programador, né? De origem. E eu estava comentando aqui com o professor antes de começar como é engraçado essa barreira que existe em Pelotas, né? Tem mais de 30 anos aqui, eu nunca tinha entrado nesse campus, né? Eu sempre vivi na Federal de Pelotas e, eu vim saber que existia uma incubadora na Católica muitos anos depois de ela existir, muitos anos depois de eu virar empreendedor. E é esquisito, eu acho que essa é uma barreira que a gente precisa quebrar aqui se é para a cidade evoluir como um todo. Eu sou empreendedor, eu digo que eu sempre quis, mas quando de fato aconteceu foi meio de gaiato, assim, eu digo que eu virei empreendedor meio de gaiato. E hoje em dia eu sou também investidor, né, através da aceleradora e diretamente em empresas também. E desde sempre eu fui um instigador, né, um instigador do empreendedorismo, alguém que acredita nisso, alguém que acredita que uma sociedade se desenvolve através das pequenas empresas, das pessoas, né, buscando desenvolver seus negócios e suas habilidades. Essa é uma foto de 2006, acho que foi a primeira vez que eu falei em público. Acho que a qualidade da foto fala um pouco pela idade da câmera, né? E desde então também eu sempre me disponho a falar em público. Mas eu queria tirar um minuto para perguntar então quem são vocês. Eu vejo aqui alguns rostos familiares, mas queria ter uma ideia melhor assim. Quantos de vocês são empreendedores ou quantos de vocês já tentaram empreender? Tá bom, 80%. Quem aqui não é, mas ainda quer ser empreendedor? 1, 2, 3. Vocês que querem ser empreendedores, quantas empresas vocês já quebraram? Nenhuma? Eu digo, já começa uma e já quebra a primeira, para tirar isso da frente, sabe? Porque ninguém acerta de primeira, isso é fato. Quem aqui ainda está estudando? Quem já se formou? Quem está estudando ainda? Quem já é graduado? Ok, metade, meio a meio, legal. Vamos lá, a minha história como empreendedor, né, depois dos negócios que não deram certo, que a gente nunca conta, o que deu certo foi o WeHearted, né? Foi uma rede social que eu literalmente não, mas eu caí de paraquedas no projeto. Eu trabalhava no Yahoo lá em São Paulo, acho que um ano e meio depois de formado. E o designer do meu time foi chamado para uma empresa nos Estados Unidos e se mudou. E aí contrataram outra pessoa que sentou do meu lado, na baia lá no Yahoo, e ele tinha esse projeto, o WeHearted, que era uma rede social de fotos e tal. Quem aqui já ouviu falar do Pinterest? Quem usa o Pinterest? Pois é, o Pinterest copiou a gente, né? Eles foram muito influenciados pelo WeHearted na época. Claro que com outro foco e também não era a única, existiam, sei lá, no mínimo 30, 50 competidores na época e foram poucos que sobreviveram. É fácil dizer que o Pinterest era o certo em retrospecto, né? Na hora não era tão certo. O Fábio Giolito, meu sócio, tinha esse projeto de uma rede social e lá em São Paulo decidimos reescrever, né, e relançar e tal, e o negócio começou a crescer. Se trata de uma rede social, para quem não conhece, que na época era basicamente um site, onde as pessoas conseguiam salvar imagens e favoritar e tal, e seguir seus amigos, seguir tendências, seguir personalidades, enfim. Foi muito popular, é muito popular ainda com adolescentes. A empresa começou a crescer, a gente começou a buscar investimento e acabamos fechando um acordo com um grupo de investidores americanos. A empresa foi incorporada nos Estados Unidos. Essa é uma foto já bem velha, deve ter uns 5 anos, eu acho, lá no escritório, que ainda é em São Francisco. Isso faz 5 anos, eu passei na empresa uns 2 anos e meio depois do investimento. Acabei decidindo sair do dia a dia muito por motivos pessoais, né? Nada profissional, eu não via esse como um projeto para a minha vida. E, enfim, segui adiante. Hoje em dia eu, de novo, sou empreendedor, agora eu participo de 2 empresas, né? Uma chama Pulsos, cuja sede é em São Paulo, a gente tem um escritório em Porto Alegre e eu trabalho remoto aqui de Pelotas.
Também sou sócio de uma empresa de Frederico Westphalen, chamada Oagro. A gente faz softwares para o agronegócio. E também temos um escritório aqui em Pelotas, né, além de Frederico Westphalen. E eu sou investidor / mentor da UOL, uma aceleradora de startups ali em Porto Alegre. E é disso que eu vim falar aqui, né? Então, aceleradora. O que é uma aceleradora? Eu recomendaria uma aceleradora para vocês? Que tipo de empresas deveriam procurar uma aceleradora? A definição mais comum e mais sensal, na minha opinião, é essa aí, né? Uma entidade jurídica com equipe dedicada que troca participação, dedica capital na forma de investimento direto, metodologia, mentoria, networking e infraestrutura física, para acelerar o crescimento de startups num ciclo típico entre 4 meses e 1 ano. Legal, uma definição correta, mas ainda assim muito ampla, né? Para começo de conversa, eu gosto de falar do termo startup, que é um termo que eu pessoalmente evito. Para mim, a forma como se usa startup no Brasil não é a forma como esse termo foi originalmente cunhado, né? Existem duas grandes definições hoje em dia. A original, que eu costumo dizer, é do Paul Graham, um dos fundadores da Y Combinator, lá, a primeira aceleradora do mundo, eu acho. E para ele, uma startup é uma empresa que é definida pelo crescimento. É uma empresa que deve usar todos os meios possíveis para crescer, e esse crescimento vai definir quais são os próximos passos que essa empresa toma, né? É a definição que ele usa para exemplificar, e que pode se exemplificar, por exemplo, com os Uber e Airbnbs da vida. São empresas que vão ser deficitárias por muito tempo e geralmente elas abrem capital ou são vendidas para uma das 5 grandes ali, né? Microsoft, Google, Amazon, Apple ou Facebook. E não preciso falar que esse é um conceito que não funciona no Brasil, e não só não funciona, como não pegou. No Brasil, a definição de startup, a conotação de startup, quando se usa o termo, é muito a do Eric Ries, que é aquele cara que escreveu o livro The Lean Startup. E a definição de startup para ele é uma empresa pequena que mexe no domínio vagamente tecnológico e que tem alguma disposição para inovação. Vamos lá, uma definição ainda mais inovadora, né? Qualquer empresa nova que mexa vagamente com tecnologia, a definição dele é uma startup. E para mim, quando se usa o termo com essa conotação, tu basicamente tirou qualquer sentido dele. Então, eu gosto de falar empresas nascentes, pelo menos eu não deixo essa ambiguidade, né? Esse é o modelo que mais pegou no Brasil. Sei lá, 90, 95% das startups aqui são empresas que mexem com tecnologia, porque esse é um meio que está mais em voga hoje em dia, e que buscam a sustentabilidade, buscam ganhar dinheiro, né? Não necessariamente crescer a qualquer custo. E essas empresas, tanto as que querem quanto as que não querem crescer a qualquer custo, de que forma elas levantam capital? Primeiramente, os 3 Fs, né? Família, amigos e bobos. E, sinceramente, não é um meio que eu recomendo, porque levantando dinheiro de família e amigos, tu vai ter pura e simplesmente esse benefício financeiro, né? E dinheiro entra rápido, mas ele vai embora rápido também. Quando se busca investimento, eu acho que tu tem que estar muito mais focado em agregar em conexões, em networking, em abrir portas e tal, mentoria, conhecimento, do que pura e simplesmente dinheiro. Temos a segunda opção, governo. O governo basicamente é simplificado pelo programa Startup Brasil, que agora faz 2 anos que já não sai nenhum edital, que foi um programa muito bom, muito elogiado até internacionalmente, mas que foi descontinuado agora após a crise. Era um programa que dava dinheiro para as startups a fundo perdido na forma de bolsas, assim, mas com uma contrapartida privada, então ele obrigava que a startup aprovada na Startup Brasil conseguisse entrar numa das aceleradoras credenciadas e assim, sabe, trazia essa parte de mentoria e ampliação da rede de contatos junto com o dinheiro. E FINEP BNDES, que tem agora está começando a ter editais de novo, mas ainda assim é um processo mais pesado, precisa mais documentação e tal. Geralmente não é para aquela empresa de 2, 3 pessoas que está focada em construir seu produto, sabe, batalhando para chegar no fim do mês. Temos os anjos, que felizmente é algo que está crescendo muito no Brasil nos últimos anos, né? São pessoas que já venderam suas empresas, às vezes são pessoas que têm dinheiro da família, são pessoas egressas de universidades com pessoas muito influentes que conseguem levantar algum dinheiro e fazer esse tipo de investimento. E investimento anjo geralmente, aliás, sempre é bom lembrar, o Brasil se modernizou muito em termos de legislação, né? Quando se fala de investimento anjo, tem a lei do investimento anjo, que foi promulgada agora esse ano, se eu não me engano. E seria motivo para uma palestra inteira, mas, assim, não é perfeita,
mas nos coloca à frente de muitos países aí. É uma lei que finalmente tornou possível e tornou legal tu receber investimento de uma pessoa física numa empresa, evitando aqueles problemas de repassar as dívidas para essa pessoa que investiu, a questão da responsabilidade jurídica pelo que a empresa faz e tal. Então, finalmente ficou viável investimento anjo, embora ainda não tão difundido quanto a gente gostaria. E aceleradoras, né? Como a gente já definiu, aceleradoras são um meio termo aí entre anjos e governo, né? Geralmente são um grupo de investidores um pouco maior do que 2 ou 5, como se vê nos anjos, e não é uma entidade estatal, é uma entidade privada, mas ainda assim com um pouco mais de regras, né? Geralmente tem um conselho, tem um estatuto. Eu trago 3 exemplos aqui de Porto Alegre, a Venture, a Startme e a UOL, da qual eu faço parte. Vou falar um pouco da UOL, então. Eu vejo que tem aqui o Fernando, né, que participou do último ciclo. Depois, se tiverem perguntas específicas para ele, acho que ele vai conseguir responder para vocês com bastante detalhes. A UOL é uma aceleradora de startups e ela foi criada por empreendedores, né, são quatro empreendedores que fundaram, e cuja missão é desenvolver os negócios de sucesso, fortalecendo o ecossistema de empreendedorismo inovador e maximizando o retorno para investidores. A questão do maximizando o retorno para investidores é bonita, mas eu digo que na prática o UOL é quase um negócio beneficente, né? Porque a gente tomou muita... Quando eu digo a gente é porque hoje eu sou sócio, eu não sou um dos 4 fundadores. Tá? Mas a UOL ela tomou muitas precauções para evitar desvincular o retorno dos investidores para o retorno dos empreendedores. É muito comum ver hoje em dia aceleradoras que, ao mesmo tempo, são consultorias ou que cobram uma mensalidade das startups que estão aceleradas ou então que vendem consultoria para grandes empresas para inovação e tal. E isso, às vezes, desvincula esse retorno que os investidores podem ter do retorno que os acelerados podem ter. Lá na UOL, a aceleradora em si ela não tem fins lucrativos por estatuto. Quem tem fins lucrativos é o fundo. Né? Então, isso evita que a UOL precise e que possa, né, dar consultoria em aceleração ou consultoria em investimento para se sustentar. A única fonte de sustento da aceleradora é esse fundo. Né? E o fundo, sim, investe nas investidas e o único jeito dele ter retorno é quando há uma saída, né? Como quando uma dessas investidas é vendida ou acaba recomprando as cotas. A UOL já tem mais de 40 startups investidas agora, totalizando mais de 8 milhões de reais. A gente já fez mais de 60 eventos e mais de 2.800 horas de mentoria. Né? A forma como a UOL foi estabelecida, né, são cerca de 60 investidores em cada ciclo. Né, e a UOL, mais do que dinheiro, ela pede que cada um desses investidores também dê um dia de trabalho por mês para dar mentoria e ajudar no processo de seleção das startups que são aceleradas. Então, eu mesmo era mentor de 2 startups agora no ciclo passado. Então, uma vez a cada 2 semanas, por exemplo, tinha uma reunião de 1 hora, 2 horas que a gente discutia o que a empresa tinha feito, quais eram os objetivos em seguida, quais eram as métricas-chave, por exemplo. Então, de fato, a gente procura trazer essa rede de mentores, né, para benefício da acelerada. Bom, lá na UOL, o que a gente oferece na prática? Né? O capital financeiro, né, são 2 tickets, 50 mil ou 150 mil, dependendo se a empresa se enquadra ali no que a gente chama de pré-operacional ou crescimento. E esse dinheiro é trocado por 20% de equity na startup, podendo ser reduzido para 10%, dependendo de quão bem essa empresa for. Isso nada mais é do que um bônus para o empreendedor, a gente não tem nada a ganhar em reduzir esse investimento. Né? O networking, como eu disse, nós somos mais de 60 e poucos investidores agora na aceleradora. E essa é toda uma rede que a gente traz para apoiar as empresas que são investidas. Né? São investidores que podem abrir portas, às vezes são investidores que têm uma experiência, sei lá, no setor petroquímico, se a tua empresa está nesse setor. E esse know-how, às vezes, é muito importante na tomada de decisões. Esses investidores também funcionam como mentores, então o processo de aceleração hoje lá está bem estabelecido já. Em geral, o que se faz são a seleção de 2 mentores por startup. Tu vai ter um cara mais de produto, um cara mais de mercado, e aí tu vai ter 2 reuniões a cada 15 dias, uma com cada um, em que tu vai discutir basicamente as métricas-chave, os objetivos, como chegar nesses objetivos de métricas. Treinamento, né, que são os eventos. A cada
semana ou duas, hoje em dia tem sido até aumentada essa frequência, tem algum workshop ou algum evento em que trazemos uma pessoa de fora, uma pessoa especialista em algum campo-chave, né? Eu recordo que o último foi sobre Inside Sales, então veio uma pessoa de uma consultoria especializada em Inside Sales e deu um workshop lá de 2 dias para os acelerados do ciclo, sobre como melhorar o processo de vendas e tal. E infraestrutura, a OU também provê espaço no coworking, onde a gente funciona lá em Porto Alegre, no nosso, para as empresas que não têm sede, né, e que querem funcionar lá dentro, né, próximo das outras aceleradas. Vou falar um pouco sobre o que a gente analisa antes de investir e, para quem está pensando em aplicar, quais são os fatores que tem que focar, né? Equipe, né, eu digo primeiro, mas não o mais importante, não, bobagem. Equipe é o mais importante de todos, né? A gente já investiu em empresas só por causa da equipe e elas se mostraram apostas boas. Então, principal, uma equipe com capacidade de execução, uma equipe complementar, uma equipe, quando eu digo complementar, geralmente isso significa uma pessoa mais de mercado, uma pessoa mais de execução. Em termos de perfil, isso, na maioria das vezes, é uma pessoa mais para frente, mais audaciosa, e uma pessoa mais pé no chão, mais de execução, mais de, não, peraí, vamos ver se precisa fazer isso mesmo, ou vamos ver se não tem uma coisa mais simples. Uma equipe dinâmica e uma equipe com coragem. Inovação. Buscamos empresas que, de alguma forma, têm um diferencial em relação às empresas que já estão no mercado, né, que buscam resolver um problema muitas vezes específico, mas de uma forma mais simples do que se tem hoje, e que tem uma barreira para a entrada de outros. Né? Não várias vezes você tem uma solução simples, mas que qualquer um pode copiar em poucos dias. Buscamos empresas que saibam qual mercado elas se inserem, e que seja um mercado real, um mercado que já exista, um mercado mensurável, né? É importante que esse mercado tenha algum tamanho significativo, né? Não vale ter uma empresa para um mercado que é de R$5.000 ano no Brasil, porque por mais que se domine 100% desse mercado, não vai ter receita. E ao mesmo tempo é bom, não é um requisito, é bom que seja um espaço que não esteja completamente lotado, né, de empresas desenvolvendo seus produtos, né? Digamos, sei lá, transporte urbano. Quem é que vai acelerar hoje uma empresa que faz o outro Uber, né? Quando a gente já tem 3, 4 empresas muito bem estabelecidas. A menos que haja um diferencial muito, muito significativo, é difícil querer entrar num mercado que já está bem estabelecido e bem dominado, né? E sinergia com grupos de investidores. É sempre bom se lá no nosso grupo de 60 pessoas tem algumas que já conhecem esse mercado, que já empreenderam ali, que já trabalharam em empresas daquela área, né? Para conseguir trazer esse diferencial que é a mentoria, né, que é o treinamento. O modelo de negócio ele tem que ser escalável, né? Quando escalável a gente diz que seja possível subir a receita sem necessariamente subir o número de pessoas, né? Tu vai conseguir atender 10 clientes, depois tu vai conseguir atender 100 clientes e não necessariamente tu vai precisar multiplicar por 10 o tamanho da tua empresa. E isso vai um pouco de encontro àquele conceito de startup que originalmente surgiu lá nos Estados Unidos, né? E é algo que a gente busca, é sempre uma característica positiva. E poder explorar canais, né? Porque é um modo fácil de vender. E por último, esse também não menos importante, não adianta a gente investir numa empresa em que a gente não consiga sair, né? A aceleradora, ela visa o lucro, no fim das contas, esse fundo investe, esse fundo um dia quer vender essa fatia ou de volta para os empreendedores ou para uma empresa maior e assim gerar lucro para os seus investidores, né? E continuar girando lá a roda da UOL, né? Conseguir fazer um novo fundo, investir em mais empresas. Então, esse é um problema muito grande no Brasil. A gente tem poucas empresas fazendo aquisições, mas ainda assim se vê, né? Eu gosto muito de roubar uma frase do André, lá, que é um dos fundadores da UOL. Ele fala que ele adora um mercado onde tem um grandão que domina o mercado. Porque num mercado em que tu tem uma empresa que domina, quando tu incomoda ele um pouco, geralmente já é a incomodação suficiente para ele ir lá e fazer uma proposta para comprar a tua empresa, né? Geralmente é uma empresa ineficiente pela posição de estabilidade, pela posição de sossego que ele está, e aí quando tu incomoda, ele já vai lá e acaba com essa incomodação comprando a empresa. Então acaba sendo um encaixe interessante para as empresas aceleradas. E, claro, tem que ser características mais abstratas, mas tem que ser um setor econômico que haja interesse na economia em geral e, enfim, que tenha esses canais de saída.
Pediram para eu recomendar 2 livros, eu poderia recomendar uns 5, 10, resolvi ficar com 2. Quem aqui já leu algum livro do Ricardo Semler? Quem já ouviu falar no Ricardo Semler? Pô, só o Gustavo. O Ricardo Semler é um dos grandes brasileiros aí que não tem nenhum reconhecimento aqui dentro. Ele é um cara que escreveu vários best-sellers em inglês, né? Eu acho que o mais famoso é o Maverick, que em português saiu como Virando a Própria Mesa, e ele conta como ele revolucionou a empresa dele, empoderando, odeio essa palavra, mas empoderando os funcionários, deixando eles decidirem as coisas. Ele conta várias histórias, uma das que eu mais gosto é quando ele decidiu que ele tinha uma fábrica de equipamentos navais ou coisa do tipo, e ele decidiu que os funcionários iam ser responsáveis por escolher a cor dos uniformes e mesmo a cor das tintas com as quais eles pintavam as máquinas, né? E qualquer empresário tradicional ia dizer que isso aí é um belo erro, porque comprando coisas, sabe, em pequenas quantidades de cores diferentes, ele ia perder a economia de escala. Mas ele mostra que quando ele deixou os funcionários escolherem a cor da própria roupa e a cor das próprias máquinas, isso levou a um aumento da durabilidade daquela pintura, porque eles passaram a se preocupar mais com aquilo, passaram a se preocupar mais em cuidar aquela pintura que eles mesmos tinham feito, então isso levou a uma redução de custos e aumento geral da satisfação dos funcionários dentro da empresa. Esse livro, Você Está Louco, é o último dele. Para mim, esse livro é uma joia, ele só existe em português, ele nunca foi transformado para o inglês. E ele escreveu depois de velho, depois de se acidentar, enfim, não vou estragar o fim do livro aqui. Ele é uma meia biografia dele e eu acho, assim, sensacional. Quem nunca leu, eu acho, não posso recomendar pouco esse livro. E o outro é Startup Enxuta, do Eric Ries. Ele fala muito sobre esse tipo de startup que eu falei lá no começo, né? Essa startup brasileira, digamos assim, que visa experimentar muito, buscar a receita desde o começo, validar seu produto e buscar ser sustentável rápido, né? Que é um modelo de empresa que funciona bem aqui no Brasil, é o que mais se vê. E esse livro é a bíblia, né, desse tipo de empreendedorismo digital. Foi o cara que cunhou vários dos termos que se usa hoje em dia. Então também recomendo bastante. E é isso aí. Procurei fazer uma fala rápida e agora vamos ter tempo para discutir bastante. Obrigado. Vamos lá, perguntas? Eu tenho. Diga. Max, eu sou sócio do Fernando também. A gente se conheceu lá em Porto Alegre. Hoje a UOL ela olha para algum segmento com mais carinho, digamos assim, ela olha mais para startups que estão surgindo da área financeira com mais carinho, ou tem algum segmento que vocês olhem com mais atenção, que seja mais, digamos, mais interessante para a aceleradora? Boa pergunta. Eu gostaria muito de dizer que não. Eu acho que a única restrição lá é que haja alguma sinergia entre o background de um ou mais de um dos investidores da UOL com a empresa que está aplicando, né? Então a gente tem desde fintechs até empresas de, sei lá, ERP dentro da aceleradora. A gente tem, sei lá, desde uma empresa que faz um eletrônico para bichinhos de estimação até empresa que faz comunicação corporativa dentro do Bradesco, sabe? Então tem todo tipo de startup lá. Eu acho que se tu olha as distribuições de mercado das nossas startups é bem difuso também, então acho que não tem nenhuma preferência. Mais alguma? Bruno, tem empresa que presta atendimento para a área do agronegócio, né? É uma maneira de tentar as novas tecnologias adaptar a uma atividade tão tradicional como a nossa daqui, né? Como é que está sendo essa experiência? Poxa, isso eu posso falar horas falando de agronegócio também. Agora mesmo, semana passada, eu fiz uma excursão aí para o Frederic Westphalen, em Pelotina, Coronel Vivida, Mangueirinha e tal. Eu estava vendendo o nosso produto mesmo. Eu trabalho hoje numa empresa que fornece soluções para agronegócio. E em termos de aceleradora, existe um grande desejo lá de investir em empresas do agronegócio, mas a gente não vê tantas empresas de agronegócio assim aplicando. A gente está com uma só, que é o Aegro, que faz um sistema financeiro para propriedades. Inclusive recebeu um investimento grande agora de um fundo de investimentos lá de São Paulo. Então na UOL existe uma grande sede de investir em empresas de agronegócio, muito porque a gente não tem só uma dessas, né, dentro das 40 que a gente já acelerou.
E eu, pessoalmente, também investi e trabalho hoje numa empresa que provê soluções para agronegócio. Eu acho que é uma área muito carente. Eu acho que é uma área que nos posa muitos desafios, né? Porque, por exemplo, pegando o livro do Eric Ries, que fala em validar o teu modelo rápido e fazer marketing digital e tal, isso é uma coisa que nada funciona no agronegócio. Tu precisa ir lá na propriedade, visitar o agricultor, visitar o dono da indústria e oferecer teu produto, mostrar teu produto, e aí ele vai te mandar embora e 2 meses depois ele vai te ligar de novo, e aí tu manda e-mail e o cara nem lê, sabe? Então é um mundo um pouco diferente do que a gente está acostumado para empreendedorismo digital, mas obviamente é um mundo muito carente de tecnologia e é um mundo que precisa dessa insistência para se modernizar. Então, sou completamente a favor de quem tem identificado um problema no agronegócio que procure resolver, que procure empreender nesse sentido, sim. Porto Rural é uma empresa, não é PJ, praticamente. A gente visitou agora uma cooperativa chamada Cevale, que eles são lá de Pelotina. Pelotina é uma cidade no Paraná com 25, 30 mil habitantes. Mas é uma empresa gigantesca, assim, eles têm umas 30 plantas só no Rio Grande do Sul. Então é engraçado como existe todo esse mundo que é praticamente invisível para nós, mas que é um grande mercado a ser desbravado também. Eu tenho 3 perguntas. Primeiro é saber, no período que foi graduando, não sei que período é esse. Vamos fazer elas em etapas que aí eu vou encaixando. Que foi na década passada, quando é que foi? Eu me formei em 2007, 2002 a 2007. Por 5 anos, é isso? Foi isso? Foi. Na época, o que existia por parte da instituição de ensino para apoiar essa formação complementar, além da específica, nessa veia de empreendedor, ou não existia nada? Algo que tenha sido feito pela UFPEL, no caso, que é a tua instituição, que tenha... Vamos pensar no positivo, que tu lembre que aquilo ajudou, né? Eu costumo dizer que, na época, eu escolhi fazer faculdade em Pelotas. E o grande benefício de eu ter feito a faculdade em Pelotas foi que eu terminei ela. Porque se eu tivesse ido para Porto Alegre, eu ia ter ficado 2 anos na faculdade no máximo e não ia ter terminado. E, por algum motivo, na ciência da computação da Federal, existe uma preocupação muito grande era na minha época, não falo por agora, tá? Mas existia uma preocupação muito grande em manter a grade de horários o mais recortada possível, justamente para evitar que as pessoas fossem fazer estágio. Porque existia uma evasão grande do curso, as pessoas que iam para o mercado acabavam abandonando a faculdade. Eu costumo dizer que eu não me arrependo de ter terminado a faculdade, eu acho que foi uma boa decisão, né? Não só minha, eu acho que é uma decisão que acabou vindo também das pessoas que coordenavam o curso na época por forçar, né, esse tipo de situação. Assim, no que tange ao empreendedorismo era o básico do básico. Tinha ali a disciplina obrigatória, não lembro se era obrigatória ou opcional de TGA, sei lá, empreendedorismo, e era isso. Então, zero, assim. Hoje, tem várias possibilidades, fontes, mas classicamente se trabalha com a educação empreendedora do SEBRAE e a Endeavor como a organização que pensa também, enfim, é parceiro do SEBRAE. Se tu estivesse à frente, ou se fosse convidado para uma consultoria, para uma instituição de ensino como a Católica, por exemplo, para fazer uma consultoria de graça aqui, dado o contexto que está no mercado, e toda essa efervescência aí com relação a esse ecossistema todo, o que tu recomendaria assim, para que a universidade investisse, promovesse, considerando, né, então, alunos de diferentes áreas? Claro que algumas áreas são mais vocacionadas, mas se estivesse no teu radar, o que tu recomendaria? Eu gosto de fazer 2 recomendações. Eu acho que eu costumo dizer que um espaço propício ele é muito catalisador desse tipo de situação. Um espaço físico, né? Para mim, o NOS ali em Porto Alegre, que é um modelo copiado de empresas do exterior, ele é referência, né? Ele é literalmente um andar de um shopping aberto com 300, 400 metros quadrados, com mesas, né, pequenas que são posicionadas. E um espaço desse tipo força uma interação entre as empresas que tu acaba não tendo num prédio de escritórios ou numa separação mais tradicional em salas com portas fechadas e tal.
E segundo, eu acho que é muito importante promover eventos que sejam interdisciplinares, né? O exemplo do agronegócio é muito bom, né? Eu, por acaso, durante a faculdade, fiz estágio numa empresa de agronegócio aqui em Pelotas e hoje, 10 anos depois, eu sou sócio do agrônomo que era estagiário naquela empresa. Porque não existe dentro da faculdade essa interação entre cursos diferentes, domínios diferentes do conhecimento, né? Tu vai ter o pessoal da informática, na minha época, lá no Capão do Leão, sabe, isolado em si, junto com o pessoal da matemática, mas longe, sei lá, da sociologia, ou da agronomia, ou da biologia, que são campos distintos o suficiente, mas que propõem desafios tão grandes quanto, né? E essa interação não existe hoje em dia. Eu acho que tem que se pensar maneiras de não forçar, mas promover essa interação entre os domínios do conhecimento diferentes. Dá oportunidade para outros, né? Senão nós vamos seguir um diálogo aqui. Fernando. Qual é o tempo médio de uma startup dentro da aceleradora, seja até a aceleradora sair 100% ou até uma segunda rodada de investimento, a título de retorno financeiro da aceleradora mesmo? E a segunda pergunta é se já aconteceu na UOL da pessoa receber o investimento financeiro, fazer todo o tutorial que a mentoria te dá e quebrar. Como é que fica o dinheiro? Boa pergunta. Vou responder a segunda primeiro porque é mais fácil. A gente perde o dinheiro e já aconteceu. É risco. O primeiro ciclo foi um ciclo que o nível era bastante fraco, né? Até porque a aceleradora não era muito conhecida. Teve algumas empresas altamente duvidosas, sabe? Sites de venda de carro usado na internet, sites de venda de fotografia, coisas que eram meio... hoje em dia soa trivial, mas que há 4 anos atrás eram um pouco mais inovadoras e que não deram certo porque não tinha como girar fonte de receita, não tinha, sei lá, os carros usados, né? Acabou que surgiu muita concorrência, está cheio de site vendendo carro usado hoje em dia. Então foram investimentos que a gente desistiu, a gente perde e faz parte, né? A ideia em cada ciclo é investir em 20, 22 empresas e que 5 dessas paguem o fundo inteiro. As outras 15 não vou dizer que vão quebrar, mas elas não vão pagar nada, não vão ter retorno para o investidor. E aí vou voltar para a tua primeira pergunta. O tempo médio de aceleração é 1 ano. Não, desculpa, o tempo de aceleração é 1 ano, não é médio. A empresa fica 1 ano participando dos eventos, fazendo as mentorias e tal. Claro que depois que tu saiu, tu gerou uma amizade com o pessoal lá. Se tu quiser participar de um evento ou outro que faça sentido, tu pode, né? Continuar com a mentoria, às vezes pegar um dos teus ex-mentores como investidor anjo, se tu precisar captar mais um dinheiro, isso acontece. E o tempo final, o tempo limite para o fundo sair da tua empresa são 7 anos. E se eu te disser que eu tenho uma resposta certa, eu vou estar mentindo, sabe? A gente está muito experimentando. Algumas empresas já nos deram saída, tem um grande case que é o Social Condo, que não está muito falado ainda porque existiam umas metas que eles precisavam cumprir e tal, e agora em junho e julho vai ser divulgado com mais ênfase. Mas que já está assinado, foi uma empresa que a UOL vendeu, sei lá, 70% da participação para contextualizar. O Social Condo é uma empresa que faz um software para condomínios, né? E a gente vendeu 70% da nossa participação para a maior administradora de condomínios do mundo, nos Estados Unidos, e ainda ficamos com 4% da empresa resultante. Então foi um case com todas as variáveis, assim, com todos os benefícios que a gente queria ter, e já deu retorno para os investidores. Então está acontecendo. Por outro lado, assim, as empresas que não forem bem, é óbvio, a gente vai perder investimento e pronto. O meio termo a gente ainda não sabe bem o que vai acontecer, né? Se chegar lá nos 7 anos e tiver uma empresa que está bem, está tendo lucro e tal, mas não é uma empresa que faça sentido vender, não tem comprador, ou não é uma empresa que tenha caixa para recomprar as cotas, a gente vai ter que fazer uma assembleia para decidir, a gente vai provavelmente devolver as cotas ou então transformar a empresa numa SA se houver condições e dividir as cotas entre os investidores que tiverem interesse em alguma coisa desse tipo. Mas a gente está aprendendo conforme anda também. Não, eu pergunto isso porque durante o programa sempre foi bem enfático de que o objetivo não era, digamos, virar mais um sócio na hora de dividir o Prolabora, e sim ter cases como o Social Condo, né, de uma venda maior. Mas, levando em consideração, digamos, a maior probabilidade de acontecer são empresas que, né, começam a ser sustentáveis, dar mais retorno, mas também sem um potencial gigantesco de venda, por isso é a minha dúvida. Então não aconteceu ainda, porque, claro, a aceleradora
O primeiro ciclo, as primeiras empresas que entraram faz 4 anos agora. Então ainda não aconteceu, mas o plano que se tem vagamente é botar em prática um plano em que a empresa recompra as cotas com algum retorno para nós e segue a vida, sabe? Ninguém quer ficar sócio daquelas empresas para o resto da vida. E para a questão das empresas da área do agronegócio, é o mesmo pensamento? É. Ao mesmo tempo? Porque acho que tem um tempo maior, assim, para a função do Sim, sim. Eu entendo bem, eu estou sendo sócio de uma empresa de agronegócio, eu entendo que o ciclo de venda às vezes é de 2 anos, 2 anos e meio, então é natural que esses 7 às vezes não seja suficiente. Mas como eu disse, a primeira empresa de agronegócio entrou na aceleradora faz 1 ano agora, então a gente está aprendendo, não sei como é que vai ser mais para frente. Houve algum tipo de parceria ou atuação junto a incubadoras de empresas? Boa pergunta, não sei te responder. Eu sei que a gente tem parcerias com várias empresas de mercado, aí, sei lá, desde a Amazon até Pipedrive ou, sei lá, SendGrid, são empresas que fornecem serviços pequenos para enviar e-mails, para hospedar servidor e tal, e que a gente tem créditos nessas empresas para as aceleradas. Incubadoras eu acho que não tem nenhuma, não. Acho que todas as empresas, independente da origem, elas passam pelo processo de seleção comum lá, sem nenhuma forma de adiantar no processo. Mas que tipo de parceria tu teria em mente, assim, alguma ideia? Uma parceria que as empresas nascentes dentro das universidades, por exemplo aqui da nossa, elas podem já ser assim mais voltadas, digamos, preparadas para serem aceleradas no futuro. Entendi. Ter o apoio da UOL para formar dentro da academia essas empresas e depois ela já está mais madura para ser acelerada. Entendi. De fato não tem nenhum. Eu diria que o foco lá é divulgar o máximo possível para atrair bastante empresa para o processo seletivo, né? O nosso funil hoje começa com mais de 300 empresas para tirar 5, 6, né, no fim do ciclo. Tu achas esse tipo de parceria viável e interessante? Eu acho que é viável sim, eu acho que não tem nenhuma questão que impeça aí, eu acho que faz sentido para as pessoas que já estão dentro de uma incubadora começarem a frequentar alguns dos workshops de repente, ou conviver com as empresas que estão lá para entender como funciona esse ambiente, né? Tudo. Como tu enxerga a UOL assim, nesse mercado, num contexto geral, assim, por exemplo? Qual é o diferencial para tu chegar em Porto Alegre e eu ir no teu projeto de seleção? Por que não ir a São Paulo? Por que não ir a outro lugar? Por que em Porto Alegre? Bom, responder a última de novo porque é a mais fácil. É em Porto Alegre porque os fundadores originais são de Porto Alegre, né? Então resolveram fundar uma aceleradora ali para desenvolver o ecossistema de empreendedorismo ali, né? Por que a UOL e não outra? Não é uma resposta fácil, né? É um mercado que está muito competitivo hoje, a gente sabe que o nosso ticket não é o maior, tem empresas aportando mais dinheiro, daí o próprio Jean e o Éder que acabaram, sabe, deu uma encrenca lá no final, eles estavam na final do processo seletivo, acabaram não podendo participar, mas depois foram aprovados lá em São Paulo, né? Que é uma aceleradora maior que oferece praticamente só vantagens em relação ao UOL. De novo, a tecla que a gente bate quando se trata de diferencial é ter 60 mentores que são igualmente comprometidos e têm o mesmo poder de decisão, todos lá dentro, né, que estão todos comprometidos com mentoria e tal, que às vezes não é o que tu encontra em outras aceleradoras, né? Tu pega lá em São Paulo, é a coisa mais comum do mundo hoje, tu tem uma aceleradora vinculada a uma empresa, por exemplo, a Porto Seguro está investindo, ou então tu tem a Visa, que aportou dinheiro na Startup Farm, e aí tu deixa de ter essa quantidade de mentores porque tu tem uma grande empresa por trás. Por outro lado, se a tua empresa é uma empresa de finanças que tem tudo a ver com o que a Visa faz, e tu vê a Visa como um possível comprador para a tua empresa, faz muito mais sentido para ti ir lá ser acelerado onde a Visa está próxima, sabe? Então, a gente é um generalista num mundo de especialistas. Hein? Nesse segundo caso, tu enxerga, por exemplo, a UOL investiria em um produto, não qualificando como uma empresa, ou seja, o cara tem uma solução para algum grande negócio, só não está inserido nesse contexto, como é que tu diferencia isso? Quando tu diz produto, tu diz que ele não fez a solução, não fez funcionar a solução. Ele acha que a empresa dele é um produto. Na verdade, a empresa é um produto e não tem... Ou ele vai para ali ou ele não vai. Esse tipo de situação passa, não passa. O que tu quer dizer com produto? Alguma coisa que tu venda? Exatamente. Não tem um mercado pronto para ele. Na verdade, ele é uma solução para algum grande ou para alguma coisa inovadora, só que ele não tem a jogada. Olha... a gente não veta nenhuma ideia a priori, né? O ticket ali que a gente chama de pré-operacional são empresas que ainda não descobriram que elas são de verdade, né?
São empresas que muitas vezes estão começando a fazer uma solução, ou que já tem uma solução, mas ainda não tem nenhum cliente pagante, por exemplo. Às vezes tem só... A gente procura dizer que não, mas sendo uma coisa mais complexa, às vezes tu tem só uma apresentação, só um PowerPoint. Se tu é uma pessoa qualificada, entende muito da área e tem algum motivo muito bom para ter só o PowerPoint e nada funcionando ainda, não vejo por que não, sabe? É viável, sim. Mais alguma? Na WeHeart, vocês foram investidos direto por um fundo americano, não? Você investidor daquele antes? Como foi essa? O WeHeart é interessante porque essa situação se passou em 2010. A primeira aceleradora foi fundada no Brasil em 2011, né, que foi a Startup Farm. Então, o ecossistema de empreendedorismo aqui não era nem nascente, ele era inexistente, né? Não vou te dizer que a gente não tenha buscado investidores no Brasil, a gente buscou. Mas, bom, por um lado eu era um guri lá de 22, 23 anos que não conhecia ninguém e por outro a gente também tinha tração, né, como eles nos disseram, de Series B, né, tinha uma tração enorme, né, para já pegar nos Estados Unidos a gente estaria pegando segundo, terceiro round de investimentos e ao mesmo tempo não tínhamos nem empresa consolidada, nem aqui nem no Brasil. A gente era pré-empresa, pre-company, eles nos diziam. Então, não era uma situação simples e a gente não tinha contatos e não existia ecossistema de investimentos no Brasil. Por coincidência, a gente conseguiu um investidor fora, né? Mas foi um contato indireto, assim, um ex-chefe meu tinha um amigo que fazia esse tipo de investimento, então ele fez a ponte e a gente acabou fechando com eles. Não foi um investimento que se enquadra em nenhuma dessas categorias, não é anjo, mas também não é VC, foi um investimento privado, muito particular que a gente fez lá. E acabou dando tudo certo. Então, assim, por mais que a gente quisesse arrumar um investidor no Brasil, até para ficar mais fácil de negociar e ler os contratos e tudo mais, não encontramos mesmo. E as propostas que a gente teve eram ridículas, assim, se tu vê nos olhos que a gente vê hoje em dia, era tipo R$100 mil por 70% da empresa. São coisas que, né, não faziam... Hoje né, não tem pé nem cabeça. Isso, você já estava com bastante Series B? Na época a gente estava com... sei lá, 10, 12 milhões de usuários mensais, alguma coisa assim. Era bastante coisa, né? Era uma atração que as empresas levam muito dinheiro para alcançar lá nos Estados Unidos e a gente alcançou sem nenhum. Só que não tinha nenhum ecossistema para suportar a gente aqui no Brasil, ou orientar a gente. Hoje, para a formação de investidores, né, eu fiz um cursinho de distância da Anjos do Brasil. Né, precisava me iniciar um pouco nesses assuntos e achei que tinha que ser pelo Jardim da Infância. Uhum. Então lá eles categorizam 4 tipos de investidores, né? Vai ter o Ninja, que é o último grau, etc. Enfim, tem umas métricas que tem que ter um portfólio de investimentos, por causa do risco, diversificar, etc. Existe hoje alguma, além do Anjos, né? Ou qual seria a principal entidade, organização, ou isso na verdade tem que ficar garimpando e fazer um mix do que é de melhor para a questão dos investidores, porque eu vejo assim, o capital, dependendo da região, está em pessoas tradicionais que em meia hora de conversa já param porque 500 siglas, né? Tu vai assistir as palestras no YouTube e é uma língua, Sim. Não existe um dicionário, enfim. Para quem vem da área da computação, era o que ocorria com a computação quando virou ciência, lá na década de 80, principalmente 90. Então, já teve esse desequilíbrio que consegue buscar, mas para quem é muito tradicional de outras áreas. O que tu pode dizer assim, a respeito disso? Eu acho que é um ponto da cadeia fundamental. É quem vai colocar grana para movimentar tudo isso, né? Então, eu acho que as incubadoras e as aceleradoras, elas se posicionaram muito bem como essa ponte, né, entre uma empresa que não tem mercado para uma empresa que tem alguma receita e está buscando um investimento maior para, né, se tornar uma empresa grande. Quando tu fala especificamente de anjos, tem uma plataforma no Brasil que se consolidou como a principal, que é o Brota, né, BROOTA, e o Brota é uma plataforma que tu consegue, como investidor, se conectar com outros investidores, ver onde é que eles estão investindo, e tu, como empresa, tu consegue captar o investidor que vai ser o cara que vai fazer a propaganda para ti lá dentro e vai formar um grupo de anjos que vai fazer o investimento na tua empresa.
É uma plataforma muito inspirada numa empresa chamada AngelList, que faz a mesma coisa no Vale do Silício. Eles trouxeram esse conceito para o Brasil, adaptaram para cá, conseguiram as regulamentações da CVM, enfim, não sei como chama. E da CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, que ela regulamenta essa parte de investimentos em empresas privadas. E eles conseguiram fazer todas essas certificações lá e hoje rodam como a principal plataforma que conecta, né, empresas e investidores e mesmo investidores com outros investidores para esse fator de diluir risco, né, quando tu quer fazer um investimento menor em mais empresas, né, para diversificar teu risco. Então é por aí. Eu sou muito a favor de aceleradoras. Eu acho que é um passo intermediário muito bom, né? Se alguém tiver perguntas para o Jean ou para o Éder que passaram pela Aceleratec lá em São Paulo agora, acho que eles compartilham da minha opinião. E se for para partir para Anjo, aí a gente está falando ou de uma pessoa mais experiente ou que já levou a empresa para um patamar mais avançado. Eu gosto muito da Brota. Eu acho que já vi empresas captando lá dentro. Eu acho que é uma plataforma que funciona bem redonda, assim. Mais alguma pergunta? E como eu disse, se alguém quiser se informar sobre a lei de investimento anjo, que foi aprovada esse ano, é uma lei muito boa. Agora, finalmente é possível tu chegar numa pessoa, sei lá, num dono de posto de gasolina e tu poder, de fato, dizer para ele que ele pode colocar dinheiro na tua empresa que não vai ter risco jurídico para ele. Até o ano passado isso não era possível e agora é. Então, o Brasil tá evoluindo nesse aspecto também. Sobre a tua empresa, chegou a vender a tua parte ou só... O WeHearted? A gente vendeu o controle lá no começo. E foi isso. Eu ainda tenho uma participação residual lá. Significa que se a empresa for vendida ainda tenho algum para ganhar, mas não participo do dia a dia e tenho muito pouco contato com as pessoas lá. Falo com o meu ex-sócio, que ainda continua trabalhando na empresa, mas eu tenho pouco contato. Mais alguma? Encerramos então? Obrigado pelas perguntas. Espero que tenha elucidado algumas coisas aí.